Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura e hoje eu quero mostrar a pesquisa que eu fiz pra faculdade sobre o impacto que o Instagram tem na saúde mental da geração Z, que são as pessoas que nasceram entre 94 e 2010. Antes de começar o vídeo, eu só queria avisar que eu lancei um programa de entrevistas no canal da Carta Capital, só com mulheres ativistas, então a gente dá espaço para elas contarem um pouco sobre a sua história, suas impressões, suas experiências. Está sendo muito incrível gravar. Eu acho que se vocês gostam do meu conteúdo, vocês vão amar esse programa. Voltando para a pesquisa, eu sou aluna de mídias sociais digitais pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e toda a minha pesquisa do semestre foi em torno do Instagram e a saúde mental da geração Z, e eu achei justo trazer pra cá porque eu sei que a maior parte do meu público, assim como eu, também é da geração Z, principalmente porque a gente sofre muito com as mesmas questões. Então acho bacana trazer os dados pra cá pra gente pensar o que a gente pode fazer com eles, que decisões tomar a partir disso. Antes de começar a estudar o tema, eu percebi que eu já era o tema, porque na terapia eu me dei conta de como as minhas inseguranças, desde o corpo até a minha autoestima intelectual, tinha muito a ver com o fato de que eu era nativa digital. Eu já tinha nascido com a internet. Com 13 anos, minhas amigas todas já tinham um fake pra fingir que era uma pessoa que elas não eram de verdade. Com 15 anos, a gente tinha o Tumblr promovendo anorexia e bulimia como se fosse uma coisa que você precisava participar. Com 17 anos, eu e minhas amigas já tinham um canal no YouTube. Com 20 anos, eu sofri um linchamento virtual. E com 22, eu entendi tudo isso e o que isso tem a ver com o ano que eu nasci. Tem um autor que fala bastante sobre o nativo digital, o nome dele é Manuel Castells, ele é um sociólogo, e ele fala que a maior diferença dessa geração em relação às anteriores é porque essa geração tem muita autonomia em relação às ferramentas que ela tem. A gente aprendeu sozinho a usar a tecnologia, ninguém teve que ensinar a gente. A gente sabe procurar um link de uma fonte confiável, a gente sabe ouvir falar de um assunto e já dar um Google, a gente sabe buscar referências sobre aquele mesmo conjunto estético, a gente tem essa facilidade. A nova geração nunca teve tanto domínio de uma ferramenta como essa geração tem da internet, é uma coisa que cresceu junto com ela, foi um processo orgânico. O jovem da geração Z tem autonomia em relação a isso. Eu, enquanto uma mulher de classe média, posso falar que eu tive acesso à internet desde o momento em que eu nasci. E sempre foi uma coisa muito relacionada ao lazer. Eu sempre vi a internet como lugar para passar o tempo. Apesar do acesso à internet ser uma realidade que ainda não é possível para todos, ano passado, o BGE lançou que 70% da população já tem acesso à internet. É um número muito grande. E o mais louco disso é que o maior percentual de pessoas que aderiram à internet são de 20 a 24 anos, ou seja, são pessoas da geração Z. Um outro estudo que me deixou bem surpresa foi uma pesquisa que fizeram na Morning the Future em 2016, que fala que um jovem de 13 anos que passa 10 horas semanais na internet tem 27% a mais de risco de ter depressão. E 10 horas por semana de celular não dá nem 2 horas por dia. Isso é bem menos do que a gente costuma ficar. Levando em consideração que a média do brasileiro é ficar 9 horas online por dia e pelo menos 4 dessas horas são de redes sociais, esses 27% a mais de chance de ter depressão deve, no mínimo, dobrar. Em 2009, teve uma outra pesquisa na Universidade de Berkeley que tentou contabilizar imagens, áudio, vídeo, enfim, vários dados digitais diferentes e descobriu que um jovem adolescente consome, em média, 34 gigabytes de informação por dia. E lembrando que essa é uma pesquisa de 2009, ou seja, já faz 10 anos. A gente, triplicou o consumo de informação desde lá. Apesar de 25% da população ainda não ter acesso à internet, tem alguns outros elementos sociais, questões culturais, por exemplo, que são difíceis de mensurar, mas que fazem muita diferença, como, por exemplo, o fato do brasileiro ser muito mais aberto, naturalizar muito mais a exposição, ter esse padrão de comportamento muito diferente, que apesar de a gente não conseguir mensurar isso, a gente sabe que na prática o impacto em quem consome aquela informação é muito diferente, porque a gente naturaliza muito mais a exposição. Então a gente realmente chegou numa conclusão de que nativos digitais realmente consomem muito mais informação, mas o X da questão é: por que essa carga de informação faz mal para a saúde? Quais são os gatilhos? O que isso te lembra? Qual é o porquê? Por que isso faz mal? Falando em primeira pessoa, ter essa sensação constante de que eu não fiz o suficiente, de que eu sou inferior e que a vida dos outros é mais legal. E isso vai para todos os âmbitos, desde a imposição do padrão de beleza até essa lógica capitalista de que quanto mais esforço, mais sucesso, quando a gente sabe que na prática a matemática não é exatamente essa, né? Tem gente que tem zero esforço e muito sucesso, tem gente que tem muito esforço e nenhum sucesso. Mas tem um vídeo inteiro só sobre esse recorte capitalista, eu vou deixar nesse card aqui, e esse é meu vídeo favorito de todos, então vale muito a pena. Mas o que eu descobri é que essa sensação de insuficiência não era só comigo, era uma questão global que já existia, e esse
excesso de compartilhamento e de exposição só aumentaram nossos estímulos com coisas que a gente pode se comparar. O que é muito injusto, porque a gente só posta o que é mais legal do nosso dia e a gente acaba se comparando com a parte mais legal da vida dos outros, quando não é um todo, é um recorte muito parcial. Outro autor que a gente usou na pesquisa é um cara chamado Gia Baudrillard, que fala sobre a ideia de simulacro, que é basicamente quando a representação de uma realidade é muito mais legal do que a realidade de fato. E basicamente tudo que a mídia faz é a representação de alguma coisa para ficar mais interessante. Você vê uma propaganda de alguém cozinhando, é super lindo, estético, ou de alguém dirigindo um carro e tem muito poder envolvido. Tudo é uma representação, tudo é uma montagem. Tudo isso é uma simulação, uma representação para ser mais interessante do que a realidade, porque assim vende. E na prática, a geração Z faz muito isso. Influenciador, então, nem se fala. Um momento muito claro que dá pra entender simulacro é quando tá todo mundo no rolê, dançando, meio já com cara de bunda, aí de repente alguém pega um celular pra gravar os stories e todo mundo dança muito mais animado do que tava dançando antes, pra mostrar que tá muito legal. Isso é puro simulacro, é pura representação de uma realidade que nem existe. Nas redes sociais tudo é muito performático, eu trago muito essa palavra pra cá porque eu acho que é isso. Tudo é muito um show, sabe? É muito louco, a gente posta que tá com os amigos e na prática tá todo mundo só no seu próprio celular, só que junto, sabe? Isso é muito louco. E indo mais longe ainda, eu acho que a gente chegou num ponto em que a gente monta tanto pra representação que a gente tá mais vivendo a representação. Tipo, a hora de gravar os stories virou mais um momento legal do que de fato estar com seus amigos, sabe? Tipo, o ato de gravar é mais interessante até do que tá representado ali na tela. E esse é o ponto da saúde mental com a geração Z, acreditar que a vida de todo mundo é muito mais interessante do que a sua. Todo mundo é mais bonito, todo mundo sai mais, todo mundo é mais inteligente, todo mundo tem mais merecimento, todo mundo tem mais coisa pra fazer. Todo mundo compartilha uma vida impossível, uma vida irreal. Tem um outro ator chamado Debord que fala sobre a sociedade do espetáculo, que é essa posição em que a mídia colocou a gente de espectador. Então a gente estava sempre numa posição de contemplação da mídia, da vida dos famosos, enfim, a gente estava sempre nessa posição de espectador, de contemplação. Mas agora a gente vive na era do hiperespetáculo, onde a gente contempla a nossa própria vida. A gente compartilha tudo e a gente não quer só ser o espectador dos famosos, a gente quer ser exatamente como eles, a gente também quer ser mídia, a gente também quer essa autocontemplação. Então essa idealização da vida perfeita sai da mídia e dos famosos e vai pra massa, e todo mundo começa a compartilhar essa vida perfeita impossível. Se a gente for fazer um recorte de gênero aqui, a gente pode citar uma pesquisa feita com 2 universidades australianas, com 350 mulheres de 18 a 24 anos, em que descobriram que só rolar 30 minutos de feed ou de perfis fitness já era o suficiente para elas se sentirem infelizes com seus próprios corpos. Infelizes. Particularmente, eu acho que 2 segundos de uma foto que é um gatilho pra mim já é o suficiente pra me sentir muito infeliz, não só com o meu corpo, mas com várias outras paradas. Mas eu vou deixar um card aqui só sobre a playlist de autoestima, porque esse é um assunto muito extenso e precisa de muitas outras vozes. Para conseguir coletar dados que são nossos, eu fiz uma enquete no meu Instagram, onde a gente pode considerar que 95% do público é feminino, a maior parte tem entre 18 e 24 anos, então são da geração Z, e aproximadamente 32 mil pessoas responderam aquela enquete naquele período. E os resultados foram os seguintes: 70% afirmou já se sentir mal quando entrou no Instagram. 78% afirma que o Instagram realmente faz mal para a saúde mental. 65% não se sente representado pelas fotos que consome no Instagram. 95% acredita que os usuários do Instagram performam uma realidade irreal. 95% gostaria que o Instagram tivesse fotos mais reais. E 44% já pensou em deletar o Instagram. Um outro estudo que confirma esses dados é de uma organização sobre saúde do Reino Unido, que ranqueou o Instagram como a rede social que mais faz mal para a saúde mental por conta da autoimagem dos jovens. Eu abri uma caixinha de perguntas nos meus stories para saber como vocês se sentiam e qual era o maior gatilho, e o feedback que eu mais recebi era esse, era a sensação de que tá todo mundo se dando bem e você não. E o que eu vou falar a partir daqui é uma conclusão que eu não tenho nenhum número para provar,
extremamente parcial, mas é a conclusão que eu tive sobre isso. Tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo inseguro, tá todo mundo fazendo a curadoria da própria vida, porque a vida real já é dura demais, não é muito interessante mesmo. A impressão que eu tenho é que todo mundo é biscoiteiro, e não por mal, mas porque a gente ama se sentir validado, a gente adora essa sensação de acolhimento, de pertencimento, de uma posição de destaque, só que a gente fez isso até ficar insustentável. Usar as redes sociais pra fazer isso não foi a melhor decisão, porque agora tá todo mundo postando uma coisa que deixa todo o resto mal. Eu não quis trazer essa pesquisa pra provar como a gente tá fazendo tudo errado, deixar todo mundo mal, muito pelo contrário, eu acho que esse tipo de conhecimento liberta a gente, porque a partir do momento que a gente conhece os números, a gente decide o que fazer com eles. A gente tem autonomia sobre isso. Que decisão a gente quer tomar agora? Eu trabalho com o Instagram, então eu não posso simplesmente deletar, pra mim é inviável. Mas eu sei que mesmo que eu não trabalhasse com isso, eu não ia deletar, porque ainda é o maior lugar em que eu consumo arte, que eu conheço outras artistas, que eu tenho referência de fotografia, que eu descubro coisas novas, que eu me conecto com os meus amigos, que eu tenho acesso a experiências de mulheres que têm uma realidade completamente diferente da minha a um clique. Tá tudo muito acessível. Eu não ia deletar por conta disso. Se você acha que o Instagram é um vilão completo e que a única forma de você ter paz é deletando ele, deleta mesmo, só você sabe responder essa pergunta. Se você acha que o prejuízo que te causa é tão grande que não vale a pena manter, deleta. Só você consegue ter essa resposta. Mas a decisão que eu tomei foi consumir com consciência, exatamente do jeito que a gente faz, com plástico, com carne, com qualquer outra coisa, consumir com responsabilidade. Só que isso só vai acontecer quando isso se tornar um debate em todas as esferas, desde você como público, eu como influenciadora, as marcas enquanto campanha publicitária, todo mundo tem que saber dos perigos disso. A gente não pode mais ignorar, sabe? 27% da população tem chance a mais de ter depressão simplesmente porque nasceu depois de 94. Isso é muito tenso. Pra começar essa discussão, eu acho muito válido a gente fazer a limpa mesmo em quem a gente segue, em que tipo de conteúdo a gente consome, e se perguntar não só no que aquilo me inspira, no que eu aprendo com aquela pessoa, mas em como eu me sinto consumindo aquele conteúdo. Tem sim vários aprendizados que eu me sinto desconfortável no primeiro momento, mas que eu sei que no fim aquilo vai me agregar de alguma forma, que eu sei que eu aprendo e me sinto recompensada por isso. Então no fim é bom, no fim aquilo me faz bem. Mas se só me faz mal, se custa a sua saúde mental, tá muito caro. Não vale a pena. Dá um follow sem medo em quem não te faz bem. Se perguntem como você se sente a cada publicação de cada pessoa, de cada amigo, de cada criador. Como você se sente, aquilo te deixa mal, percebe no seu corpo, sabe? Se sente mesmo. Percebe quantas horas por dia você fica online, o que você estava fazendo nesse tempo. Por que você quis buscar aquele conteúdo? Ah, é vício. É vício. Mas qual é o gatilho desse vício? É procrastinar uma tarefa que você não quer fazer? É não ter que lidar com a vida real? Percebe, tenta se investigar. Por que a gente passa tanto tempo online? A gente tá se distanciando, se distraindo do quê? Parece uma coisa muito simples, mas foi por falta de atenção nisso que a gente é a geração com mais chance de ter depressão e ansiedade. A gente tem que fazer esse monitoramento, a gente tem que se perceber. 75% da população tem acesso à internet e fica em média 4 horas por dia nas redes sociais. A gente tá vivendo a era da internet, não tem como fugir disso. Mas a gente pode consumir com consciência, a gente pode dosar esse conteúdo. A gente pode acompanhar pessoas que fazem sentido pra gente, que fazem a gente aprender alguma coisa, que fazem a gente se inspirar, que agreguem a gente de alguma forma, que nos façam crescer enquanto pessoa, que a gente possa se motivar sem culpa. Além das 1000 outras possibilidades que a gente pode fazer na internet. Meu, são dados infinitos. É muito conteúdo. A gente pode usar pra várias outras coisas que além das redes sociais, sabe? Você tem acesso a conteúdo infinito sobre o que você quiser. Se quer passar online, passa, mas passa com responsabilidade, passa consumindo uma coisa que faz sentido pra você. E por fim, eu queria lembrar que todo mundo gosta de compartilhar nas redes sociais o que sustenta a imagem que a gente gostaria de ter. Isso vai desde as celebridades até o maior anônimo possível. O que eu queria propor aqui é que, independente de quantos seguidores você tem, que você se perceba enquanto um criador de conteúdo. E toda vez que você for postar algo, faça esse questionamento. O que eu quero mostrar com isso? O que eu quero provar com isso? Que tipo de imagem eu quero passar? Como eu queria que as pessoas me vissem mais? Sem julgamento, sem repressão, sem certo ou errado, mas acho que só esse exercício de se perguntar, só esse questionamento já vai trazer vários insights e vários aprendizados pra gente. Eu, Elora, enquanto criadora, não vou pedir pra você ficar. Eu quero que você tenha autonomia em relação ao meu conteúdo e consuma se quiser, se sentir que vai te fazer bem. Eu só espero que meu conteúdo seja gentil o suficiente pra eu conseguir me comunicar sem machucar ninguém, mas a decisão final é sempre sua.
A decisão final é sempre sua em relação ao meu conteúdo e de qualquer outra pessoa. Consuma de forma consciente em relação à moda, em relação à carne, em relação ao plástico e em relação à informação. As fontes e os autores que eu citei estão todos aqui na descrição. É isso. Um beijo e paz.